vocês abram a Bíblia de vocês lá em Salmo 56. Salmo 56. Lá diz assim, a partir do verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graça. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Pode sentar, igreja. Irmãos, já tem um tempinho que o Senhor tem falado bastante comigo a respeito da dependência. De depender no Senhor em todas as circunstâncias, em todas as coisas, de ter a nossa alma satisfeita no Senhor. Só que de algum tempo para cá, o Senhor tem falado bastante comigo que depender implica em confiar em Deus. O fato da gente depender do Senhor implica na gente confiar nele inteiramente, confiar nele em tudo. E isso tem falado muito ao meu coração, e eu estava pensando na minha vida, né? Estava pensando se eu realmente confio no Senhor, se tudo que eu faço hoje eu entrego realmente nas mãos do Senhor todo o controle, né? Porque a gente tem costume de falar que a gente confia no Senhor, mas acaba pegando para nós e fazendo do nosso jeito tudo que a gente fala que entregou para Deus. E daí dá tudo errado e a gente acaba até culpando Deus no fim das contas. E eu venho de um lar cristão. Eu nasci dentro de um lar cristão. Meus pais, desde que eu nasci, eles já eram convertidos, já estavam na igreja. Então eu tenho dentro da minha casa referências de pessoas de Deus para a minha vida. Então eu cresci num lar onde os meus pais sempre buscaram a dependência do Senhor, em tudo. Em tudo que eles iam fazer, eu sabia que eles estavam buscando a aprovação do Senhor, buscando o que o Senhor queria trazer de melhor para a nossa casa, sempre buscando ouvir a voz do Senhor e confiar nele. Então eu sempre tive um exemplo dentro de casa de quem confiava no Senhor. E eu pensei comigo, falei, Deus, eu confio no Senhor. Eu cresci dentro de um lar onde meus pais sempre estavam confiando no Senhor, onde não nos faltava nada, onde a gente sabia que às vezes
no período mais difícil da nossa vida, onde a gente achava que não tinha o que fazer, a gente confiava que o Senhor ia mover e o Senhor movia. Só que eu era uma criança quando eu estava na casa dos meus pais. E uma coisa que o Senhor bateu muito forte em mim, que foi pesado, irmãos. Na hora que eu entendi isso, eu falei, meu Deus, perdi muito tempo da minha vida acreditando que eu confiava no Senhor, mas eu não confiava. Sabe em quem eu confiava? Na minha mãe e no meu pai. Eu confiava neles porque eu sabia que se eles buscassem, se eles pedissem, ia acontecer. Eu estava dentro da casa deles, então eu acreditava, eu confiava neles. Mas a minha confiança, ela não estava inteira no Senhor. Porque não era eu quem estava buscando. Eram eles. E eu sabia que nunca ia faltar nada dentro de casa, que eles não iam deixar faltar nada, pelo menos para mim. Podia faltar para eles, mas para mim não ia faltar nunca. Só que a minha confiança, ela não estava no Senhor. A minha confiança estava neles e no que Deus ia fazer por eles, através deles. E quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, quantas vezes a gente coloca a nossa confiança em pessoas? Quantas vezes a gente confia numa palavra que alguém entregou para nós, ou alguma coisa que o pastor pregou aqui, ou que alguém pregou aqui, a gente fala, beleza, vai acontecer. Mas a nossa confiança não está em Deus. A nossa confiança está em quem falou que Deus vai fazer. Porque daí a gente pensa, se é o pastor Takemi que falou, com certeza vai acontecer, porque Deus ouve o pastor. Mas e a nossa confiança? Irmãos, homens são falhos. Homens caem. Mas Deus não falha. Por isso que a nossa confiança precisa estar nele. E a partir disso, eu comecei a pensar. Para mim, o que é confiança? Depois que eu casei, a gente começou a... Eu falo depois que eu casei, gente, muitas vezes, porque eu comecei a ter muita experiência com o Senhor depois que eu casei. Porque eu me desprendi dos meus pais. Eu não tinha mais os meus pais como como posso dizer? Meu escudo, como uma cobertura de alguém que sempre ia estar ali para resolver os meus problemas. Então, depois que eu casei, ou eu ou o Gustavo tem que resolver, que se ninguém resolver, a gente vai ficar com o problema lá e não vai resolver. Então, depois disso, a gente começou a ter muita experiência sobre confiar no Senhor. Sobre confiar na palavra que o Senhor entregou para nós um dia. E confiar que Ele vai fazer. E a gente aprendeu a depender do Senhor em todos os momentos, gente. Porque tem hora que a gente fala assim, Jesus, e agora? O que a gente vai fazer? E a gente pensa assim, não tem o que a gente fazer. Então, se Deus não fizer... Então, por isso que a gente precisa confiar no Senhor, porque a gente sabe que Ele não vai deixar a gente desamparado se a gente realmente está firmado no Senhor. Se a gente realmente confia e entrega tudo para Ele. E a partir disso eu comecei a pensar, o que é confiança, né? O que é confiar no Senhor? O que é confiar em alguém? Quais são as características de alguém que confia em Deus? O que é pessoa? O que é essa confiança? E o Senhor me levou a refletir em algumas coisas. Ele me levou a pensar em algumas coisas. Então, a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi que a confiança, ela é um ato de fé. A confiança no Senhor é um ato de fé. Lá em Hebreus 11:1 vai falar assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a confiança no Senhor é a gente ter fé. Porque às vezes a gente vai entregar algo para o Senhor, a gente vai pedir algo para o Senhor que a gente não está vendo. Que às vezes a gente acha que, Deus, é impossível isso acontecer. Mas a gente precisa ter fé que Ele vai fazer. Porque Ele é o nosso Deus do impossível. Às vezes para nós é muito difícil acontecer, mas para Deus não é.
Uma definição que essa Bíblia traz para nós sobre fé é que a fé é a confiança e a firme crença na verdade, no valor ou na confiabilidade de outra pessoa, conceito ou coisa. Para o cristão, fé é viver com confiança em Deus. A fé significa confiança absoluta. Então, por isso que a característica de uma pessoa que confia é uma pessoa que tem fé. É uma pessoa que tem a confiança absoluta em Deus. Eu vi uma frase, até anotei aqui, que ela fala assim: a fé, ela é o ponto de partida e a confiança é a continuação. Um exemplo disso, Pedro. Pedro teve fé para sair do barco. Ele viu Jesus e ele teve fé para sair do barco. Mas no meio do caminho, ele não confiou. Ele não teve confiança o suficiente para completar a fé dele e chegar até Jesus. Então, por isso que a fé, ela é o ponto de partida. A gente precisa dar o passo, mas a gente precisa confiar que Jesus vai colocar o chão para nós. Minha mãe sempre fala isso, que a fé é você colocar o pé sem ter o chão. É você colocar o pé confiando que, mesmo que você não está vendo, Jesus não vai te deixar cair. E a fé não existe sem a confiança, e a confiança não existe sem a fé. Porque você não confia em alguém que você não coloca fé. Você não confia em qualquer pessoa. Então, a fé não existe sem a confiança, e a confiança não existe sem a fé. Outra coisa que o Senhor falou para mim é que a confiança, ela é um ato de humildade da nossa parte. Nós precisamos, quando a gente confia em alguém, né? O que é a gente confiar em alguém? Por que a gente exerce a humildade quando a gente confia em alguém? Porque a gente reconhece as nossas limitações. A gente reconhece que pode ser que a gente não consiga fazer aquele serviço, então a gente entrega para alguém que vai fazer melhor do que a gente. A gente confia que, às vezes, alguma pessoa vai fazer melhor do que a gente. Mas a gente precisa realmente entregar e ter essa humildade de deixar a pessoa fazer. Porque às vezes a gente também entrega e daí na hora que a pessoa devolve, você fala: mas se fosse eu, tinha feito de outro jeito. E não é bem assim que funciona. Se a gente entrega, a gente precisa entregar de verdade e confiar. Por isso que a fé, ela é um ato de humildade. Porque é onde a gente reconhece as nossas limitações e a gente reconhece que a gente precisa de alguém para caminhar conosco. A gente precisa de alguém para dividir aquela tarefa ou aquele fardo para ficar mais leve, mais fácil. E às vezes alguma parte que a gente não consegue fazer, aquela pessoa consegue fazer. Então, e por isso que a confiança, ela é um ato de humildade da nossa parte. Confiar também é ter paciência. A gente confiar no processo do Senhor é ter paciência. Porque muitas vezes a gente recebe uma palavra de alguém, a gente recebe alguma profecia, ou a gente tem algum plano que a gente conta para o Senhor, que a gente entrega para o Senhor, mas a gente não tem paciência. A gente não tem paciência para esperar o processo do Senhor. A gente não tem paciência para entender que talvez aquele tempo que a gente está querendo aquela coisa, não é o tempo que o Senhor tem para dar para nós aquilo ali. Porque talvez a gente não está preparado. Então a gente precisa confiar nesse processo do Senhor. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, a confiar é ter paciência e crer em Deus. Crer que Deus, se Deus falou, Ele não vai voltar atrás, gente. O homem pode voltar atrás na palavra dele, Deus não. A palavra nos diz isso. Ele não é homem, Ele não é filho de homem para se arrepender. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir. Talvez não é no tempo que você quer, porque a gente é apressado, a gente quer as coisas no nosso, né, na nossa hora ali. Mas o Senhor sabe o tempo certo para tudo. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. A gente provou disso algumas semanas atrás, porque
Para quem não sabe, o Gustavo, ele faz uma faculdade específica. E ele quer entrar na profissão. Então, a gente ora para que um dia o Senhor abra as portas para ele conseguir exercer o que ele realmente está estudando, né? Porque se está estudando é porque quer fazer aquilo ali, eu espero. Mas, algum tempo atrás, o Gustavo, ele recebeu uma proposta para trabalhar na área que ele queria. E a gente pensou, poxa vida, tão rápido, nem terminou a faculdade ainda, e a gente ficou meio apreensivo, pensando, será que é agora mesmo o momento, né? E nós dois com medo, que daí a decisão era nossa, a gente não podia pedir para nossa mãe decidir para nós dois. Ele não podia pedir para a mãe dele, eu não podia pedir para mim, então, porque daí era a nossa vida que estava ali, né? Então eu lembro que a gente conversou, orou e falou, vamos esperar do Senhor a resposta. E assim, irmãos, quando a gente ouve a voz do Senhor, tudo acontece do jeito que Ele quer. Tudo acontece da forma que o Senhor quer, e a gente sabe que é o melhor para nós. Porque depois que talvez a gente receba um não de Deus, a gente fica pensando, poxa vida, por que Deus falou não para mim? E daí, mais para frente, a gente olha para trás e fala assim, eu não estava preparado para aquilo. Por isso que Deus falou não para mim. Porque ainda não era o momento, não era o tempo dele para mim. Porque, gente, vai aparecer oportunidade de todos os lados. Às vezes você quer alguma coisa e vai aparecer proposta e vai aparecer de todos os lados. Mas você precisa aprender a ouvir, a discernir a voz do Senhor para entender se é realmente o tempo dele para você. Porque às vezes a gente faz as coisas pensando, às vezes, no dinheiro ou pensando nas vontades da nossa alma, e a gente acaba metendo o pé pelas mãos. E daí as coisas dão errado, e a gente fica querendo culpar Deus, porque, Deus não está comigo. Mas não é que Deus não está com você. É porque você não conseguiu ouvir e discernir o tempo de Deus para você. Por isso que confiar no Senhor é ter paciência. E confiar no processo dEle. Confiar que o tempo dEle é melhor para nós do que o nosso tempo. Confiar também é uma via de mão dupla. Não adianta eu querer que Deus confie algo a mim. Um ministério, uma família, um trabalho, se eu não confio em Deus. Não adianta, é uma via de mão dupla com o Senhor. Se a gente confia em Deus, Ele vai confiar na gente. Então a gente precisa entender que a confiança, ela é essa via de mão dupla com Deus. Não adianta eu querer que Deus me dê algo, confie algo a mim, se eu não confio nele. A confiança também, ela é permanecer com os olhos fixos em Jesus. Salmo 56:3, que a gente leu aqui, diz assim: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Salmos 40, versículo 4, vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Onde a gente coloca os nossos olhos faz toda a diferença. Salmos 34:5 diz: os que olham para ele ficarão radiantes, e o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Toda vez que a nossa confiança está em pessoas, circunstâncias ou coisas, nós estamos sujeitos ao desapontamento. Quando a gente coloca a nossa confiança em pessoas, em coisas, a gente está sujeito a nos desapontar com ela. Mas quando nós fixamos nossos olhos em Jesus, e quando a gente coloca a nossa confiança nele, nós nunca seremos desapontados. No nosso rosto, nunca, jamais se achará vexame. Porque a gente confia, nossos olhos estão fixos em Jesus. Por isso que confiança é permanecer com os olhos fixos em Jesus. Como eu já falei, o homem é falho. O homem cai, o homem erra, mas Jesus não falha. Por isso que os nossos olhos precisam estar fixos nele. Nossa confiança precisa estar firmada em Jesus.
Outra coisa que o Senhor falou para mim também é que a característica de quem realmente confia no Senhor, que a confiança, ela é a característica de quem realmente teve um encontro com o Senhor, de quem realmente conhece Jesus e tem um relacionamento com Ele. A gente só confia em quem a gente conhece. Eu posso chegar às vezes para alguém aqui que eu nunca conversei, ou talvez conversei uma vez ou outra, eu dei um paz do Senhor ali e falar para a pessoa confiar em mim. E, gente, a pessoa vai ficar com o pé atrás comigo, porque ela não me conhece. Ela não me conhece fora daqui. Ela não sabe da minha vida fora daqui. Ela não tem um relacionamento comigo, ela não tem um contato comigo. Então é muito difícil essa pessoa confiar em mim de olhos fechados. Por isso que confiar em Deus é para quem tem relacionamento com Ele. Quem confia no Senhor é quem realmente teve um encontro com Ele, porque essa pessoa, ela percebe, ela reconhece que Jesus, Ele é imutável, que a palavra dele dura para sempre. Pode passar céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então essa é uma característica de quem confia no Senhor, é quem tem relacionamento. Não adianta você querer confiar em quem você não conhece. A gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa se relacionar com Ele para a gente conseguir ter essa confiança firmada nele. Salmos 9:10 diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Algumas pessoas que confiaram, que tinham relacionamento do Senhor, na Bíblia a gente consegue várias, né? Moisés, Davi, Abraão, Noé, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pensa só. Os três lá não se curvaram, aí falaram: vou jogar vocês na fornalha. Gente, de verdade mesmo. Vocês acham que não ficaria com um medinho falando assim: poxa vida, vou me jogar na fornalha porque eu não quero me prostrar uma estátua? E ali a gente vê um exemplo de confiança. Porque eles sabiam que independente do que acontecesse ali, eles conheciam o Deus deles. Por isso que eles não se prostraram àquela estátua. Eles conheciam o Deus deles e sabiam que Deus iria os livrar de alguma forma. E foi o que aconteceu. Então, eles são um exemplo muito bom de quem realmente conhecia o Senhor e confiava nele. Elias e os profetas. Pensa só, você jogar um monte de água lá e ainda pedir fogo. Gente, é a característica de alguém que confia, que sabia que Deus ia mandar fogo, mesmo com aquele tanto de água que ele jogou ali. Deus ia mandar fogo, porque ele conhecia o Deus dele. A gente pode ver vários homens na Bíblia que tiveram essa confiança no Senhor. E outra coisa que o Senhor falou comigo, que confiar no Senhor é ter segurança e esperança. Eu vou ler alguns versículos para vocês que falam sobre essa segurança. Isaías 26:4 diz assim: confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Salmos 37, do 3 ao 5 vai dizer assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Salmo 125, do 1 ao 2 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor estará ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 91, do 1 ao 4, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Isaías 12:2 diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei,
porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa rocha inabalável, é a nossa segurança em quem nós precisamos estar firmados. É por isso que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Todos esses versículos, eles falam sobre uma confiança em quem vai trazer segurança para nós. Quando ele fala aqui, no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor estará ao redor do seu povo. Ele está falando que o Senhor vai estar com a gente desde agora e para sempre nos protegendo. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Ele vai nos proteger. É a segurança de quem confia no Senhor. Lá em Hebreus 6,19, ele vai falar assim para nós, que nós temos essa esperança no Senhor como âncora para a alma, segura e firme. No sentido figurado ali da palavra, a âncora, ela significa apoio e proteção. E segurança também. Por isso que quem confia no Senhor precisa ter essa esperança firmada nele, como âncora. Jesus, ele é a nossa âncora. É por isso que a nossa confiança precisa estar nele. Quando a tempestade vem e o barco balança, a gente precisa ter a nossa confiança ancorada em Jesus, ancorada em algo que não vai se perder, porque o que é abalável, ele se perde. Mas o que é inabalável, ele vai ficar firme. Por isso que a nossa confiança, a nossa esperança precisa estar no Senhor Jesus. Porque Ele é inabalável. Não importa o que você está passando, não importa a tempestade que vir, não importa o vento contrário que vem com o teu barco. Se você tiver essa âncora em Jesus, você não vai afundar, não vai virar o teu barco. Porque Ele é a tua segurança. Se você confia nele, Ele é inabalável. A confiança, a fé e a esperança, elas andam juntas. Uma pessoa que não confia em Deus, não tem fé nele e automaticamente é uma pessoa sem esperança. Uma pessoa que tem a sua esperança firmada no Senhor como âncora, é alguém que confia que se o mar está revolto, o Senhor está comigo. É alguém que tem fé que a bonança vai vir. Alguém que confia no Senhor. É alguém que tem a sua âncora firmada na rocha, na nossa rocha eterna. Irmãos, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que a gente precisa confiar no Senhor. Por isso que a nossa confiança, ela não pode estar em homens. Ela precisa estar no Senhor. A nossa confiança, ela tem que estar firmada em algo que é inabalável. O Senhor não é homem. Ele não é falho. Ele é o nosso Deus inabalável. Por isso que quando o Senhor falou meu coração que depender é confiar no Senhor, era de tudo isso que Ele estava querendo falar. É ter fé, é ter paciência, é ser humilde, é ter os olhos fixos em Jesus, é ter a esperança e a segurança no Senhor, é ter Jesus como a minha âncora. Irmãos, a gente não pode se ancorar em pessoas. A gente precisa se ancorar em Jesus. A gente não pode se ancorar em coisas. A gente precisa se ancorar em Jesus. Porque Ele é a rocha inabalável. Ele é o firme fundamento. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não falha. Ele não falha, Ele não muda nunca. Que nosso coração ele esteja aberto a confiar no Senhor inteiramente, de todo o nosso coração. Irmãos, de verdade mesmo, que você possa olhar para a sua vida hoje e refletir se a sua confiança ela está em pessoas.
Às vezes você tem alguém muito importante, que é alguém que te ajuda em oração. Eu não estou falando para você que você não pode confiar nessa pessoa, você pode. Mas a sua confiança precisa estar primeiro em quem vai fazer, não em quem está falando para você que Deus vai fazer. Você precisa confiar que Ele vai fazer, independente se aquela pessoa está falando ou não. Às vezes a gente fica esperando alguém chegar e falar alguma coisa para nós. Ou às vezes a gente está com algum problema ou alguma coisa e a gente chega em alguém, no nosso discipulador, ou no pastor, ou em alguém que a gente confia muito, e a gente fala para a pessoa, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que Deus faça alguma coisa por mim. Mas você está pedindo para aquela pessoa, ou você está confiando que Deus vai fazer? Não é porque aquela pessoa está orando que Deus vai fazer alguma coisa, é porque você confia no Senhor. É por isso que a sua confiança precisa estar no Senhor. A nossa confiança precisa estar firmada no Senhor. A nossa esperança, ela precisa estar firmada no Senhor, como âncora para a nossa alma, segura e firme. Se coloque de pé, irmãos.